Vou até fugir um pouco do script que eu tinha planejado. Assim, ver tanta gente aqui, não estava esperando esse carinho. Acho que a gente subestima um pouco as pessoas que estão ao nosso redor. Vou começar, que a Kátia falou, realmente agradecendo a todo mundo que está aqui, que está tirando um pouco do tempo do seu dia, todo dia corrido, mas agradecer a presença de todo mundo. Passei um tempo ontem pensando por onde seria interessante começar essa discussão. Acho que reconhecer onde que a gente vive é bem interessante para começar. A gente vive em Porto Velho, Rondônia, bem longe dos grandes centros, e onde a cultura, eu creio, dessas Olimpíadas, dessas alternativas ao vestibular tradicional, não chegou com tanta força como já chegou em outros lugares. Eu acho que um problema que isso cria, um problema relativamente grande, é a falta de referências. Você não tem exatamente alguém que você olha acima, não, eu vou seguir o caminho dessa pessoa, eu vi o resultado que isso deu certo, eu vou fazer a mesma coisa. Não tem um caminho traçado. Então, o sucesso em algo alternativo se torna quase um mérito individual. Eu acho que assim, é algo que torna muito mais complicado o sucesso. Então, a gente aqui na escola, por exemplo, nós fazemos muitas e muitas Olimpíadas, como a Kátia falou, tinha o quê? 50 medalhas, mas eu sinto que faltava aquela dedicação específica, rotineira, cotidiana, de estudar um assunto específico que daria sucesso. Então, assim, falando um pouco de mim, eu sempre participei, obviamente, de Olimpíadas científicas, sempre tive o sonho de chegar a uma internacional, mas para mim sempre faltava realmente esse passo, o passo de realmente conseguir viajar para outro lugar do mundo para conseguir competir. Então tinha 50 medalhas, mas como a Kátia falou, para mim sempre faltava aquela que seria especial, que seria o resultado final de um esforço. E sempre olhava para cima, para pessoas que chegaram aí na internacional de matemática, internacional de física, de química, olhava aqueles nomes, sabia o nome de todo mundo de cor, olhava a lista lá de todo mundo, sabia o nome da pessoa, sabia o que ela tinha estudado, quanto tempo ela tinha estudado, mas parecia algo impossível, parecia algo inatingível. É que nem olhar um jogador de futebol, olhar o Neymar, começar a chutar uma bola e falar que ia chegar até lá. Era algo realmente inimaginável. E eu acho que esse ciclo de olhar alguém e pensar que não é possível cria algo muito ruim, que você nunca começa. Quanto mais cedo você começa, o efeito composto do tempo é muito poderoso. A gente estuda isso em economia. O efeito do tempo, quando você não começa nunca, você olha, é impossível, não vou começar agora, você perde muito tempo. Então, dando um exemplo meu, eu comecei a focar na Olimpíada Brasileira de Economia só no segundo ano do ensino médio, ou seja, já relativamente tarde, já quase acabando o ensino médio. Ou seja, se tivesse começado muito antes, tivesse começado no 8º ano fundamental, provavelmente teria dado certo muito antes e muito maior. Então, essa falta de uma cultura, de uma referência, torna o trajeto muito mais complicado. E eu acho que daí fica uma grande resposta. Agora vamos entrar um pouco dos específicos. Eu comecei nessa Olimpíada Brasileira de Economia no segundo ano do ensino médio, quando eu descobri a Olimpíada, com grande sorte. Comecei um estudo relativamente raso, até chegar na terceira fase, e para mim era um grande incentivo ir para São Paulo, conhecer a cidade, conhecer a Faria Lima, conhecer as pessoas, e esse foi o grande momento de virada de chave. Porque você chega lá, você não está com as pessoas da sua cidade, da sua escola. Você está com gente do Brasil todo, gente que já fez muito mais do que você, gente que vive esse ritmo de estudar, de intenso, focado nessas Olimpíadas de verdade, é aquilo que você quer. Quando você conversa com aquelas pessoas, você se sente inspirado, e é ali que é a mudança de chave. Nesse ano de 2025, que foi quando eu descobri, eu tive uma medalha de bronze, que era um resultado para mim ok, era mais ou menos o que eu estava esperando, mas muito mais do que isso, conhecer essas pessoas que até hoje me inspiram, que me acompanharam para ir para a China, é o que foi a virada de chave. Eu lembro na terceira fase, no BTG Pactual, acabando a noite, todo mundo exausto, num auditório, um monte de gente importante. Lembro de ver a entrevista do primeiro lugar, como estava tendo entrevista aqui. Eu lembro de ver a entrevista do primeiro lugar, sair andando, quase em câmera lenta, e ver aquela pessoa falando que o cara foi o primeiro lugar geral do Brasil. E eu falei, não, eu quero voltar aqui ano que vem, quero ser que nem esse cara. Hoje ele me acompanhou lá para a China, Lucas Severi. E assim, você realmente conhece pessoas muito inspiradoras, falando um pouco das pessoas que viajaram com a gente para a China. A Manuela vai estudar agora em Wharton, na Universidade da Pensilvânia, seria um sonho de estudar lá, e o Lucas vai estudar em Duke. Então, realmente, pessoas que você olha, que fizeram mesmo agora o trajeto que você, e você vê que alcançaram resultados assim, espetaculares,
se Deus quiser, eu consigo chegar algo perto desses resultados. Então, assim, realmente, essa mudança de chave é muito importante. As pessoas que te inspiram a ser sempre melhor. Acho que é muito legal falar da internacional, porque, assim, quando você fala, não só das provas, mas turistar a China, isso aí já é um grande incentivo. Para mim, o incentivo era turistar São Paulo. Agora, a China é algo, um incentivo 1000 vezes melhor. China é extremamente um país muito bom, extremamente limpo, seguro. Então, você ir lá, conhecer, ver algo. Imagina viajar no meio de julho, no ano de vestibular, tudo pago, para o outro lado do mundo. É algo assim, realmente só a Olimpíada do Conhecimento poderia te proporcionar. É algo que não realmente consigo pensar de outra forma. Eu acho que tem uma mensagem também do chefe, presidente da Olimpíada, o Rafael Zimmermann. Se a UBCOM, a Olimpíada Brasileira de Economia, fez algo memorável, recomende para frente. Eu acho que assim, não tem como fazer uma recomendação boa o suficiente. O que eu vivi lá são memórias assim, nunca vou esquecer, guardar para o resto da minha vida. Eu acho que cada um deveria fazer, deveria experimentar essa Olimpíada, assim, puxando um pouco a sardinha, mas é a melhor, é a que melhor consegue elevar o nível do estudante, enfim, um pouco imparcial, um pouco parcial nesse caso. Eu acho que agora já é interessante passar por parte de conselhos, de a mensagem que fica. Eu acho que o que fica é que a gente subestima muito a nossa capacidade. Como eu falei anteriormente, você vê quem chegou lá, mas você pensa que é impossível. Eu sempre pensava que era impossível, já chegando no segundo ano do ensino médio, nunca tinha conseguido chegar numa internacional. E você pensa, não, por um lado que eu tenho o Brasil, fazer um vestibular, tirar uma nota boa, acima da nota de corte, passei, está feito. É um caminho straightforward, um caminho simples, obviamente não é fácil, mas é um caminho relativamente simples. E por outro lado eu posso tomar esse risco. Tirar o meu tempo, gastar um tempo para dedicar a esse negócio que você não vê na escola, gastar um tempo que você poderia estar fazendo redação para estudar para algo que você não tem um resultado tão óbvio. Você foi lá, por exemplo, agora tirei uma medalha excelente, mas é isso. Eu preciso elevar essa medalha a alguma coisa, por exemplo, aplicando fora. Você não tem um resultado tão óbvio quanto no Brasil. Então a gente subestima muito a nossa capacidade. Assim, é realmente um papo meio de coach, um pouco motivacional, é acreditar no que você tem confiança no que você quer e realmente se dedicar a isso. E essa confiança é muito difícil de ter quando você não tem alguém que já foi lá, que já fez e que já alcançou. Então, realmente isso é algo que eu muito agradecer às pessoas que estavam em volta de mim, porque essa confiança de falar, não, vou tirar esse tempo, vou me dedicar a isso, agradecer meus pais, agradecer a Kátia, agradecer a escola, que tiveram confiança no meu projeto, no projeto que realmente é estudar essa coisa diferente, seria economia, e que agora eu acho que deu muito certo, acho que eu posso afirmar isso agora. Então, realmente agradecer a todo mundo que está em volta, aproveitar e agradecer a todos meus colegas, todo mundo que veio aqui. Não sou muito bom de discurso, mas eu acho que essa fica a mensagem a todo mundo que está aqui. Porque, por exemplo, você vê aqui o rapaz recebendo um monte de medalha, essas coisas, mas para mim sempre faltava aquilo que é a medalha final. E eu acho que qualquer um consegue um pouco de estudo, um pouco de dedicação. E assim, esse é o individual. Agora, pensando um pouco mais no institucional, eu acho que essa medalha fica mais uma mensagem de assim, esse aluno deu certo. Eu acho que esse projeto deve ser replicado a mais estudantes, consegue alcançar todo mundo. Eu creio que assim, o potencial de todo mundo poderia ser muito mais elevado do que é hoje em dia. E eu acho que essa é a mensagem que fica. O agradecimento foram feitos, a mensagem foi feita, acho que um pouco do resumo da história foi feita. E é isso.